que é a interpretação literal? Qual o sentido que literalmente as palavras têm? Eu sou Hugo de Brito Machado II e esse é mais um vídeo do canal dedicado ao quadro Dissecando o CTN. No vídeo de hoje trataremos do artigo 111 do Código Tributário Nacional. De acordo com o artigo 111 do CTN, interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção, dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. Esse artigo claramente se pretende apenas evitar ou indicar ao intérprete a necessidade de se evitar o uso de interpretações extensivas, o uso de interpretações analógicas, o uso de interpretações que levem a sentidos que estão para além dos limites semânticos do texto em relação a essas matérias. Por quê? Porque a legislação que trata dessas matérias é uma legislação excepcional. A regra é que o crédito seja exigível. A regra é de que o crédito seja pago, satisfeito. A regra é de que o tributo seja devido e não de que haja isenção. A regra é que se cumpram as obrigações acessórias. Então, dispensas de obrigações acessórias, outorga de isenção, suspensão de exigibilidade são sempre matérias excepcionais e, como tal, devem ser interpretadas de modo não ampliativo. É apenas isso que enumera ou que enuncia o artigo 111. Mas é importante ter cuidado com essa expressão interpreta-se literalmente. Mesmo ela não pode ser interpretada literalmente. E a razão é simples. Se nós recorrermos aos compêndios de hermenêutica mais tradicionais, eles vão tratar da interpretação literal como sendo aquela que recorre aos sentidos gramaticais que as palavras têm nos dicionários. Então, quando se diz interpreta-se literalmente, significa que se deve recorrer ao sentido que aquela palavra tem no dicionário e não a outros sentidos que sejam já fruto de uma interpretação extensiva ou analógica. Mas o problema é que essa simplicidade está apenas nessa superficial enunciação teórica a respeito da interpretação literal. Por uma razão muito contundente. É de que as palavras não têm um único sentido gramatical. Os dicionários, eles indicam para as palavras, invariavelmente, muitos sentidos. E aí, então, qual desses seria o sentido gramatical usado por uma lei qualquer? Na verdade, as palavras, mesmo os dicionários, eles não são legisladores que digam quais são os únicos sentidos em que as palavras podem ser entendidas. Os dicionários, eles são repórteres, que dizem como as palavras vêm sendo usadas até o momento. Mas isso não significa que não se possa dar a elas, em contextos novos, significados novos. Isso tampouco significa que nós tenhamos que, num raciocínio dual, num raciocínio muito polarizado, num raciocínio talvez até um tanto maniqueísta, entender que ou as palavras têm um único sentido gramatical possível, dado pela natureza e inalterável, ou então elas têm qualquer significado que o intérprete quiser e a própria comunicação se inviabiliza com isso. Na verdade, nós não precisamos recorrer a nenhum desses dois extremos, que já se encontram previstos no diálogo platônico O Crátilo. No Crátilo, Platão já coloca na boca de Hermógenes e de Crátilo o debate dessas duas posições. As palavras têm um sentido dado pela natureza, prévio ao ser humano, ou elas têm um sentido construído pelo ser humano em cada caso. E Sócrates aparece no diálogo para mostrar que nenhum dos dois tem razão. Os dois têm em parte razão, mas nenhum dos dois tem totalmente razão. E Sócrates, como só ia acontecer, sai do diálogo sem dar a resposta, que só foi dada muitos séculos depois por Wittgenstein, no segundo Wittgenstein do Investigações Filosóficas. O sentido das palavras é dado no contexto em que elas são usadas, no âmbito dos chamados jogos de linguagem. Então, os falantes, quando fazem uso das palavras, eles recorrem ao significado anterior que essas palavras no qual elas já foram utilizadas, mas eles atribuem um significado novo para elas à luz desse novo contexto. O nosso raciocínio, portanto, e aqui já nós vamos além de Wittgenstein, podemos falar, por exemplo, de Hofstadter, o nosso raciocínio é analógico, nós pensamos por analogia, nós atribuímos sentido às palavras por analogia, o próprio surgimento dos conceitos é fruto de um processo analógico. Nós observamos uma realidade,
vemos aquela palavra ser usada naquela realidade. Depois, quando nós temos outra realidade diferente, porém análoga àquela primeira, se faz uso da mesma palavra para designar aquela outra realidade também, aquela outra ação, aquele outro adjetivo, aquele outro substantivo, aquela outra coisa. Então, as palavras surgem, as palavras se desenvolvem, elas vão alterando seus significados assim, com analogias feitas em situações anteriores com situações futuras. E é por isso que os dicionários apenas são repórteres dos principais sentidos que se dão às palavras, mas esses principais sentidos não esgotam os sentidos que elas podem ter em cada caso, em cada contexto novo. É por isso que é impossível dizer-se que a legislação deve ser interpretada literalmente. Dos vários sentidos que uma palavra tem, mesmo no dicionário, qual deles deveria ser usado? Então, não se está, e o STJ já pacificou seu entendimento nesse sentido, no artigo 111, vedando o uso a outros elementos de interpretação. O elemento sistêmico, o elemento histórico, o elemento teleológico, eles não estão proibidos pelo 111. Até porque, se as palavras literalmente têm mais de um sentido, será o contexto, serão, portanto, os outros elementos de interpretação que dirão qual dos sentidos literais que aquela palavra pode ter, que deve ser empregado naquele caso específico. Então, digamos que uma determinada norma jurídica faz alusão a um banco. Uma norma da legislação tributária se refere a banco. Será que ela está falando de banco instituição financeira? Será que ela está falando de banco lugar onde as pessoas podem sentar? Será que ela está falando de banco no sentido de um banco de horas? Em qual sentido um banco de sêmen? Em qual sentido se está usando a palavra banco? É preciso recorrer ao contexto, é preciso recorrer aos outros elementos interpretativos, até para saber qual sentido literal a palavra tem. Isso pode ser dito de qualquer outra palavra. Então o STJ, interpretando o artigo 111, entende, primeiro, que não se podem dar interpretações que vão para além dos limites semânticos do texto, mas é possível sim fazer uso de outros métodos hermenêuticos para saber, inclusive, qual o sentido que literalmente as palavras que a legislação tributária emprega têm em cada caso. Se tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de curti-lo, de deixar aqui na caixa de comentários outros assuntos que desejaria ver tratados no canal e de se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. Mas de principalmente deixar aqui na caixa de comentários outros exemplos de significados literais que se alteram no contexto, como foi o caso que foi citado, o exemplo do banco. Podemos recorrer a vários outros. A criança chega no ônibus e pergunta para o motorista: "O senhor viu uma carteira?" E o motorista diz: "Sim, sim, vi, está no banco aí atrás." E aí todos pensam que ele fala de uma carteira para guardar dinheiro e ele estava falando da mãe dele que trabalha para a empresa de correios e telégrafos e entrega correspondência. E estava sentada no banco do ônibus. Tem vários outros exemplos que nós podemos usar. O humor, as piadas exploram isso e a inteligência artificial tem muita dificuldade com isso, com a variedade de sentidos que as palavras têm, a vagueza potencial que toda palavra tem, a abertura íncita à linguagem natural, de que falam Hart, de que fala Carrió. Hart e Carrió falam dessa abertura da linguagem natural e dos seus reflexos na interpretação e na aplicação do direito. Enfim, usem outros exemplos, ou usem a caixa de comentários para deixar aqui outros exemplos de dubiedades ou ambiguidades ou vaguezas inerentes à linguagem natural. Até os próximos vídeos.